Meus irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, eu os convido a abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, nós vamos ler capítulo 14, a partir do verso 32. Assim diz, então, a palavra de Deus. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é expressão do teu amor para conosco, porque temos a tua vontade revelada diante de nós. Não há erros, porque é inspirada pelo teu próprio Santo Espírito. E assim, por causa do poder deste Santo Espírito que habita o teu povo, nós podemos compreender o que lemos, crer naquilo que lemos e ser fortalecidos para viver aquilo que acabamos de ler. Então, Senhor, te pedimos que o Senhor purifique o nosso coração, dá-nos toda a atenção necessária e faz-nos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em algum momento da história, alguém orou assim: De ti, Senhor, careço. Do teu amparo, sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Esta oração se tornou um dos hinos que nós temos em nosso inário. É o hino que tem por título Dependência. Uma bela oração que demonstra muito da vida de alguém. Não sabemos em que momento esta oração foi feita. Se em tempos de bonança, se em tempos de tentação, ou até mesmo uma oração feita depois da queda em pecado. No entanto, ela demonstra a confiança em Deus e a dependência que devemos ter dele. Nós temos sido conduzidos desde o início do culto a isto, a verificar a nossa total dependência do Senhor e, ao mesmo tempo, estamos sendo apresentados pela nossa falha e a nossa fraqueza, a nossa instabilidade em viver as coisas que Deus nos mostra. Diante de um texto como o que nós acabamos de ler, eu e você precisamos refletir muitíssimo em como nós temos vivido a fé com o Senhor. Se em pequenos cochilos ou se em vigilância contínua diante do nosso Deus. E hoje nós somos chamados a reaprender isto e botar em prática depois daqui. Se você quiser ir embora agora, é o momento apropriado. Porque depois de ouvir esta palavra, você é indesculpável diante do Senhor. Calma, o pastor não está mandando ninguém embora.
tá bom? Eu só estou jogando um pezinho em cima de você e em cima de mim também. Vamos lá, vamos ao que nos cumpre, ouvir o Senhor e depois suplicar a sua bênção para praticar aquilo que ele nos ensinou. O texto que nós temos diante de nós, meus irmãos, nos ensina que Jesus exorta os seus discípulos a enfrentar momentos de angústia e de tentação com vigilância e oração, demonstrando que a fraqueza deles os levaria à queda e também à insensibilidade. Do versículo 32 ao versículo 34, você vê que Cristo vai perseverar, mas os homens vão se mostrar inconstantes. Do verso 35 até o verso 42, nós vemos que Cristo exorta os seus discípulos à vigilância, porque o traidor se aproximava daquele jardim. Esse texto, meus irmãos, deveria tocar muito profundo na nossa alma, porque o pecado faz com que a humanidade se torne inconstante e insensível. Corações endurecidos guiam pessoas todos os dias a pecar contra o Senhor, por infidelidade, por falta de constância e até mesmo em momentos de fraqueza. Louvado seja o Senhor, que concede aos homens em Cristo a realidade da santificação e de uma vida de temor ao Senhor. Nós somos dependentes de Cristo. E graças a Deus que o Senhor nos enviou Cristo, porque toda esta nossa fraqueza, toda esta nossa instabilidade e muitas vezes insensibilidade são totalmente transformadas pelo poder do Espírito de Cristo que habita o nosso coração. Porque se não fosse por Cristo, nós estaríamos sempre como estes homens no jardim juntamente com Cristo Jesus. Portanto, o texto de hoje nos traz esta exortação. Cristo sofreu por você, seja fiel a Ele. Não é troca, porque você não tem como pagar, mas é uma resposta obediente e dependente àquele que se entregou em seu lugar. Cristo sofreu por você, seja fiel a Ele. E nós veremos isso em duas lições. A primeira do verso 32 ao verso 35. Como você vai ser fiel àquele que sofreu por você? Aprenda a perseverar com Cristo. E a segunda lição do verso 36 ao verso 42. Como você vai ser assim? Vigie e ore para não entrar em tentação. Duas lições básicas. Cristo sofreu por você. Seja fiel a Ele. Vamos ao texto. De novo, nos voltamos para estes momentos que antecederam a ida de Cristo à cruz, sua morte, sua ressurreição e ascensão aos céus. É um contexto bastante interessante, porque vai mostrar, tanto em textos anteriores a este, como nos posteriores, que o ambiente é cheio de opostos. Por exemplo, as ações de Cristo e as ações dos seus discípulos são opostas o tempo todo. Enquanto o Senhor revela sua submissão irrestrita à vontade de Deus e dependência do Pai, os discípulos demonstram uma inclinação à dispersão e à negação ao ministério do Messias. E isso fica muito claro nesta primeira lição, do verso 32 até o verso 35. Observe que Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani. Esta região fica nos pés ou aos pés do Monte das Oliveiras. E o Espírito Santo é muito interessante. Eu já disse e eu tenho mostrado para vocês algumas belezas do texto que nós temos estudado. Aos pés deste Monte das Oliveiras está o jardim do Getsêmani, que tem por tradução o lagar de azeite, onde depois de colhidas, as azeitonas são lançadas para terem todo o seu produto esmiuçado, esmagado, e então sair dali o azeite e todo o outro produto. Interessante porque é ali que Jesus vai ser esmagado pela angústia e vai sorver
suor, e o autor ainda diz de outro evangelho que como o suor em sangue naquele lugar. Curiosamente, é ali que o Senhor Jesus se retira para orar. Ele vai até ali, juntamente com os 11. Irmãos, não perca a rota deste texto. Eles acabaram de celebrar a ceia e eles estão em direção a este lugar. Se você compõe todo o quadro com os registros dos outros evangelhos, Jesus já lavou aos pés os discípulos. Jesus já disse a Judas: o que tendes de fazer, faze-o depressa. E agora ele está indo para a crucificação, para a traição mais precisamente aqui. Então, Jesus chega àquele lugar e diz o versículo de número 32, ele dá ordens. Esse texto é muito interessante porque tem ordem para tudo quanto é lado aqui. Jesus é muito enfático nas exortações que ele faz. E a palavra que mais se repete aqui é em forma de exortação, um imperativo: vigiai. É a palavra que mais se repete neste texto. Ele diz: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E aí, meus irmãos, eu não sei se vocês são muito curiosos como eu sou, mas vez por outra alguns versículos me chamam muita atenção. Por que Jesus tirou dos 11, 3? Diz o versículo 33 que ele leva consigo mais adiante Pedro, Tiago e João. E é com estes 3 que os momentos de maior angústia são vividos. E fica muito dolorido ver estas coisas porque nós somos iguais a estes 3. Iguais. Eu queria que você se visse nesse texto muito hoje. Isso é muito dolorido pelo fato de que estes 3 estavam insensíveis a tudo que estava acontecendo. E esta insensibilidade se revelou nos olhos pesados de sono que eles tinham. Mas por que esses 3? Por que estes 3? O próprio texto de Marcos nos dá uma evidência de por que estes 3. E aqui a coisa fica ainda mais triste para eles e para nós. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 35. Observe. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Prestem atenção, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, a assentar-se à direita e outro à esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Curioso. Eles disseram que estavam prontos para beber o cálice do Senhor. Mas quando o Senhor os leva para vigiar e orar, eles dormem. O mesmo acontece com Pedro. Pedro vai dizer que está pronto a ir até a morte com Cristo. E no texto anterior aqui, no versículo de número 27 e 28, depois de Jesus instruí-los sobre o perigo das riquezas, Pedro abre a boca grande e diz: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Depois, Jesus vai dizer: o Filho do Homem está indo e sofrerá. E Pedro, mais uma vez, vai repetir, dizendo: Senhor, estou pronto para ir até a morte contigo. E quando Jesus os chama a vigiar e orar, eles dormem. Um dado muito interessante nesse texto e muito confrontador. É por isso que estes 3 foram destacados aqui.
Mas voltando para o capítulo 14, agora no verso 34, nós vemos o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, pondo em prática ou cumprindo aquilo que o Salmo 42, verso 11 e o Salmo 43, verso 5 vão dizer muito tempo antes desta data aqui, quando nós lemos uma pergunta do salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E diz o texto que a alma do Senhor Jesus Cristo estava profundamente triste, e triste até a morte. É daqui até o momento em que ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, que a alma dele é consumida por este terror. A alma dele foi tomada por grande terror e angústia, grande aflição. E então ele dizia aos seus discípulos: neste estado, eu estou triste até a morte, aterrorizado. Fiquem aqui e vigiem, orem. Vigiem e orem, mas a minha alma está sofrendo. Então, ele se adianta um pouco, prostra-se e orava, e nós sabemos que o texto nos mostra que pelo menos em 3 ocorrências isso acontece. Ele vai, ora, e a oração dele é esta do versículo de número 36. Mas antes disso, lembre-se que Jesus sofreu por você. Seja fiel a Ele e aprenda a perseverar com Cristo. Porque Cristo nos ensina a perseverar, irmãos. De que maneira? Vigiando e orando. E o texto nos mostra que ele estava totalmente tomado por aquele terror das horas que precediam a sua morte. Ele orava constantemente naquele período, se possível fosse poupada aquela hora. Constantemente orando, vigiando por aquele tema específico que era o seu sofrimento. Aprenda a perseverar com Cristo. O que é que estava para acontecer, meus irmãos? O que é que poderia acontecer? Jesus estava indo para a cruz e daqui a alguns minutos ou algumas horas, ele seria traído por um dos seus discípulos. Este era o tema da vigilância e da oração naquele momento. Havia algo específico pelo que orar. Havia algo específico por que ficar de prontidão, como verdadeira sentinela. Jesus nos ensina a vigiar em tempos de angústia, mas também ele nos ensina a vigiar em tempos de tentação. E esta é a segunda lição: vigie e ore para não entrar em tentação. A partir do versículo 36, nós temos o registro desta oração do Senhor Jesus Cristo. Pai, tudo te é possível. E ele tinha dito isto algumas vezes em seu ministério. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O uso desta palavra no Novo Testamento tem em maior recorrência nos escritos de Lucas, a ideia do cálice. Mas em toda a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, esta ideia de cálice não se refere apenas ao copo propriamente dito, mas à experiência de encontrar um sofrimento, ou a experiência de alguém por uma situação adversa. Jesus estava indo à morte. E mais uma vez, nós encontramos nesta porção mais opostos nas ações registradas no texto. Enquanto os discípulos estão dormindo, o traidor está em plena atividade. Isso aqui é muito, muito intenso. Num primeiro momento,
Enquanto eles não sabem muito bem o que está acontecendo, Jesus está agindo, vigiando, orando, suplicando para não passar por aquele momento, mas totalmente submisso à vontade do Pai. Ao mesmo tempo em que os discípulos dormiam, enquanto o traidor estava em plena atividade. Vigie e ore para não entrar em tentação. Jesus nos ensina isso. No versículo de número 36, ele repete esta oração 3 vezes, pelo menos, irmãos. 3 vezes. Faça-se a tua vontade. Um dos maiores desafios para o pregador é quando, terminado o culto, ele é apresentado a alguma situação que ele tem que praticar aquilo que ensinou. Pastor, isso acontece sempre? Todo domingo, irmão. E eu preciso ser sincero a vocês, tem texto que eu nem queria pregar. Porque se o Senhor pega a gente de jeito, é complicado. Agora preste atenção naquilo que o texto nos mostra. O Senhor Jesus dizendo, faz a tua vontade. Mas ele sabia o que lhe esperava. E ele queria outra coisa. Mas acima do desejo dele de não passar por aquele sofrimento, por aquela hora, ele deseja algo superior, muito mais sublime, que é ter a vontade de Deus aplicada em sua vida. Aquele momento não é um momento desperdiçado. E os discípulos não perceberam isso. Muito mais do que ter a nossa própria vontade feita, é desejar a vontade do Senhor sobre nós. Nem que durante estes períodos em que o Senhor está exercendo a sua vontade em nossa vida, nós passemos por grande angústia, por grande tristeza. E isso, no fim das contas, não deveria importar muito, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor é nosso pastor, nada nos falta. O Salmo 23 fala sobre a obra de Cristo. E Cristo, neste momento, estava passando pelo vale da sombra da morte. Aos pés de um monte, sofrendo em nosso lugar, mas submisso à vontade do Senhor. Quando o Senhor Jesus volta, e por 3 vezes ele faz esse movimento, nós vemos o que acontece no versículo de número 37. Está lá o Simão. E foi o primeiro a ser confrontado. Porque foi o primeiro a dizer assim, Senhor, o Senhor não vai sofrer. Senhor, não passa por isso não. Aí Jesus enfatizava, eu vou morrer, é preciso. Aí ele falou, então eu vou morrer junto. E no menor sinal de tribulação, Pedro está dormindo. E tão dormindo que ele nem sabia o que estava acontecendo. Vocês já ouviram a história da Marcele de dizer que depois de um tempo de casado, ela não liga mais em me acordar à noite para atender alguma demanda. A criança passando mal, Melissa chorando, precisa abrir alguma coisa, porque eu não me lembro depois. Então ela já tirou de si esse peso. Eu sei que tem alguns irmãos e até irmãs aqui que dormem valendo. E não sabem o que aconteceu. Mas quando é só para descansar, não tem problema. Esse texto não fala só de um cochilo. E nem de um sono reparador. Fala de ter sido exortado por Cristo. De permanecer em vigilância e oração. E eles caírem em total insensibilidade, a tal ponto de nem saber o que está acontecendo. Nem saber o que está acontecendo. Pesado sono caiu sobre eles. Tem mais exemplo bíblico sobre isso, pastor? Tem. De sono? Tem. Jonas. O marinheiro chega a Jonas e fala assim, o que está acontecendo contigo, Jonas? Agarrado no sono.
Está dormindo? Jonas estava totalmente insensível àquele momento. E até mesmo ativamente fugindo da realidade. Mas estes discípulos não ouviram a ordenança do seu mestre de permanecerem em oração e vigilância. Esse texto é muito confrontador, porque não importava o que aconteceria. Jesus deu ordens e eles desobedeceram. Por insensibilidade, por um coração endurecido, seja pelo que for, o Senhor Jesus lhes deu 2 ordens: vigiem e orem. O que vai acontecer? Não importa. Mas será que eu vou sofrer alguma tribulação? Não importa. Ah, será que eu tenho que ficar assim então para receber aquilo que eu estou pedindo? Não importa. O mestre deu uma ordem. Obedeça. Obedeça. Porque é este mestre que dá esta ordem que está obediente ao Pai. Nós lemos isso na liturgia em Hebreus capítulo 5. Mesmo por causa da sua, ou ainda que fosse piedoso, e por causa da sua obediência, ele nos mostra como fazer e também nos dá a segurança de, através dele, chegar aos pés do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De nada adiantou aquelas exortações, até que o tempo terminou. Veja aqui no versículo 41, depois de pela terceira vez exortá-los ou dizer, vocês ainda estão dormindo e repousando, Jesus diz, acabou o tempo, chegou a hora, o Filho do Homem será entregue. Levantem-se e vamos. O traidor se aproxima. Preste atenção nisso, meu irmão. Os períodos de angústia pelos quais nós passamos têm um fim. Todos eles têm um fim. Qual é o período? Não sabemos. O que nós precisamos fazer? Vigiar e orar. Até quando? Até quando o Senhor Jesus fala assim, chega, vamos sair daqui. Nós temos muita dificuldade em perseverar. Mas a Escritura nos diz que nós perseveramos para aperfeiçoamento da nossa alma. E não importa o motivo da nossa angústia, o Senhor Jesus nos manda permanecer vigilantes, prontos, sempre de prontidão, para entender o momento de começar, a quantidade de período e o tempo de terminar. E é Ele mesmo que nos ordena, fiquem aqui, vigiem, orem, que diz, chegou a hora. Vamos sair daqui. É o Cristo que nos coloca muitas vezes em situação de tribulação, mas permanece conosco durante toda ela e que nos guia pela mão para sair dali. Se você se lembra bem, na semana passada nós lemos Efésios 6, aquele texto muito clássico sobre a armadura de Deus. E a exortação de Paulo tem este objetivo de dizer, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E depois que esse dia mau terminar, permanecer inabaláveis. Mas o mais maravilhoso deste texto, embora tão confrontador, é o fato de que a angústia daquela hora foi sofrida. Embora os discípulos estivessem totalmente insensíveis. E é aqui que está a beleza desse texto. Cristo sofreu por eles. Cristo passou por tudo aquilo para que eles aprendessem em Cristo e tivessem nos méritos de Cristo, nesta vitória, mais uma sobre tentações, que nós também temos livre acesso e o poder para vencer as nossas tentações, para sair vitoriosos de cada momento de angústia,
de cada momento de vigilância, de cada momento de oração, porque Cristo está em nós e vai através de nós e vai por nós. Este texto nos mostra o sofrimento de Cristo em nosso lugar. Em nosso lugar. Portanto, vamos aprender mais algumas coisas com isto. Jesus nos ensina a vigiar em tempos de angústia, em tempos de tentação, e ele também nos ensina que é ele quem intercede por nós. Então, preste atenção em 3 coisas aqui. Seja vigilante para resistir no tempo da angústia. Seja vigilante para resistir no tempo da angústia. Quando vai vir, pastor? Não sei. E se eu soubesse, eu ia tentar te ajudar. De um jeito errado, muito provavelmente. Mas fique vigilante, porque esse tempo chegará. E você, ligado a Cristo, vai sair dele aperfeiçoado. Seja vigilante até o tempo da angústia. Esperar por um resultado de exame traz muita apreensão e angústia muitas vezes. Orar incessantemente por um parente traz muita angústia por nós. Ver que alguém está triste conosco por um período traz angústia. Pisar no calo de alguém, para o crente, né? Porque o ímpio não está nem aí. Mas o crente sofre com isso. E aqui eu não estou falando de angústia por causa da ansiedade. Preciso falar com você. O que é? Não, não é isso. É real. É um sofrimento real. Saber como será algumas coisas do nosso futuro, da nossa família, trazem extrema angústia para nós. Mas saia daqui animado hoje, pelo fato de que você não ficou angustiado até a morte. Cristo foi até as últimas consequências. Para que você não precisasse ir até lá. Passasse vivo pelo período da angústia e saísse vitorioso por ela. O extremo dos momentos de angústia, Cristo levou sobre si. Saia daqui animado com isso e motivado a vigiar e orar nos momentos de angústia. Fique firme até o fim, meu irmão. Cristo já venceu por você. E isso aqui tem angústia que a gente nem sabe que a gente ainda vai passar. Mas quando o vento soprar, já fica aqui, vigia e ora. E espera o mestre dizer que acabou. Espera o mestre dizer que acabou. Segunda coisa, seja vigilante para resistir às tentações. Nós devemos nos preparar para não cair em tentação. Mas quando você já está com tremores, sem ter vigiado antes, prontinho para cair, é muito mais difícil. E o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse texto a se preparar para não cair em tentação. Todos nós sabemos as nossas fraquezas. Todos nós. E quantas são elas? E em que áreas elas são ativadas? A terapêutica vai chamar isso de gatilho. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos a hora que a gente quer comer muito chocolate, tomar um milkshake, comer miojo. Estou usando os exemplos que eu já usei aqui, quando alguém tem um pico de ansiedade. Todos nós sabemos quando nós utilizamos aqueles meios para nos compensar ou para aplacar a nossa frustração. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos os nossos ritos cultuais para atender os pedidos dos nossos ídolos do coração. Todos nós sabemos. Então fique vigilante para não cair em tentação.
Este é mais um dos momentos que nós temos registrados nas Escrituras, de que o Senhor Jesus foi tentado. No deserto, levado pelo Espírito, nós temos 3 registros, mas ali ele ficou 40 dias e 40 noites. E o autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém, sem pecado. E aqui nós temos mais um momento de tentação. Já tinha passado aquele momento em que Pedro falou assim: Senhor, não faz isso. E aí Jesus, como alguém que bate o pé no chão e fala assim: arreda Satanás. Agora ele está nesse jardim, pedindo: se possível, Pai, passa de mim. Seria muito tranquilo. O autor R.C. Sproul tem um livretinho chamado A Verdade da Cruz. E tem um outro livro também que é chamado de Andando nos Passos de Jesus, que ali o autor vai falar sobre esse momento do jardim. É uma linguagem mais para adolescente, e ele diz assim: Jesus não caiu na tentação de ser um ídolo, um superstar. Ele não quis honra no momento inadequado. Tanto é que é na oração, depois deste momento, que ele vai dizer: Pai, glorifica o teu filho, com a glória que ele tinha antes. E aí o Senhor Deus Pai vai dizer: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. João 17. Mas aqui é um momento em que o Senhor Jesus vai dizer: passa de mim. Mas ele não cai em tentação, porque ele está vigiando e orando. A mesma frase já vem com uma ideia adversa a esta outra de passa de mim. Ele diz: mas faz a tua vontade. É uma submissão irrestrita, porque antes de dizer passa de mim, ele diz: Pai, tudo te é possível. E é possível me fazer passar desta hora aqui. Mas faz a tua vontade. E quando ele se levanta pronto para cumprir a vontade do Pai. Basta. Vamos. O traidor se aproxima. Chegou a hora. Firme, convicto. Seja vigilante para resistir às tentações. Você terá muita dificuldade em resistir às tentações se você não cuidar do seu coração antes. Não é remédio contra a dor. É remédio para não ficar doente. Lembre-se disso. E por fim, você precisa se lembrar que Cristo intercede por você. Seja vigilante para resistir ao tempo de angústia. Seja vigilante para resistir às tentações. E seja vigilante em todo o tempo, crendo que Cristo intercede por você. É a Cristo que e através dele que nós vamos recorrer. Está com dificuldade, irmão? Clama. Essa foi uma porta aberta pelo próprio Deus ao longo de toda a história do seu povo. Buscai-me e me achareis. Em tempos de angústia, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Constantemente. Passados por alguma prova, ou até mesmo pela queda em algum pecado, nós deveríamos voltar mansinhos, humilhados, diante do pé do Senhor. E é isso que o apóstolo Pedro vai dizer. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Cristo é quem intercede por nós. Clame a ele, mostre aqueles pontos de tentação que você tem. Entregue ao Senhor aqueles momentos de angústia, os assuntos que têm consumido a sua paz. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cristo intercede por nós. Louvado seja o Senhor por isso. Nós temos inúmeras fraquezas, meus irmãos. Nós temos inúmeras preocupações. Mas nós não fomos à angústia até a morte.
Só Cristo foi. E louvado seja Deus por isso. Porque nós temos, e é essa a ideia do autor aos Hebreus. Leia Hebreus hoje. Dá para ler numa sentada. É essa a ideia que ele recapitula ali. É por isso que a gente pode se alegrar, porque a gente tem alguém que se compadece das nossas dificuldades. E venceu em todos os momentos. Permaneça firme, porque Cristo morreu por você, mas venceu o poder da morte, para que você tivesse inúmeras vitórias, até o dia glorioso em que nos encontraremos com o Senhor. Jesus nos ensina a vigiar em tempos de angústia, de tentação, e ele nos ensina que ele intercede por nós. Vamos terminar lendo Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Vamos ler juntos essa frase, irmãos? Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos ler juntos de novo agora o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Que Deus nos guarde pelo seu poder. Pai do céu, como é bom ouvir a tua voz. E é bom ouvi-la, Senhor, porque nós sabemos o quanto nós pecamos contra ti. E também cremos que o Senhor sonda o mais profundo do nosso coração. Então, diante desta realidade tão oposta e tão triste para nós, é muito bom ouvir o Senhor falar. Porque isso demonstra o teu amor para conosco. E que o Senhor cumpre os teus propósitos, dando-nos o teu Espírito para a habitação perene em nosso coração, que nos alerta sobre os nossos pecados, que nos faz sentir nojo de todos eles. Este Espírito que nos aponta para a tua perfeição e o teu poder, e que também nos aponta para Cristo Senhor, o nosso Redentor. É bom ouvir a tua voz, Senhor, porque isto nos mostra que tu és misericordioso e paciente para conosco. E mais uma vez nos chama a perseverar na fé que o Senhor implantou em nós, sabendo que nós teremos todas as vitórias de Cristo e não nossas, porque o Senhor nos uniu a Ele com este grande amor, este eterno amor com o qual o Senhor nos atraiu. Te louvamos por esta bendita riqueza que recebemos hoje e suplicamos a Ti que o Senhor nos ponha em pé mais uma vez, prontos, vigilantes, nos tempos de angústia, nos tempos de tentação, que o Senhor nos coloque em incessante oração, sabendo que Cristo Jesus intercede por nós. Ajuda-nos a sermos encontrados fiéis diante de Ti, em resposta obediente a esta grande e maravilhosa salvação que o Senhor derramou sobre o Teu povo. Te louvamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.